Olá, estamos de volta aí na aula 7. Nesse bloco nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse tema. Nós já vimos a parte teórica, também lembrando que os slides são meros resumos de aula, então é importante você dar uma lida no nosso PDF, no material personalizado aí, e enviar também as dúvidas, né? A gente está num grupo aí no WhatsApp, se vocês quiserem enviar aí as dúvidas, podem mandar. Pode me chamar no privado também, quiser ligar, eu estou sempre à disposição, tá bom? Vamos fazer os exercícios? Resposta do réu e revelia? Solta na tela aí, Latino. Exercício da aula 7. Primeira questão aí, ó, banca com o Suplama, prova do TJ de Minas. Parece o seguinte: segundo as normas e princípios contidos no Código de Processo Civil, assinale as afirmativas a seguir. A primeira diz que, em face do princípio da eventualidade ou concentração, lembra que eu falei para vocês que o doutrinador moderno fala em concentração, né? O réu deve arguir toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão. Corretíssimo, está lá no artigo 341. Lembrando que o professor Alexandre Câmara chama de regra da eventualidade. 2. A reconvenção pode ser meio de ampliação dos sujeitos do processo. Corretíssimo. Nós vimos que pode entrar um terceiro. A reconvenção ela pode ter essa ampliação subjetiva, que seriam os sujeitos do processo. 3. Caracterizada a revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa. Correto também, a presunção ela é relativa. 4. O juiz apreciará a prova constante dos autos, segundo o sistema de persuasão racional ou convencimento motivado. Perfeito. O novo CPC, volta aqui rapidinho, no novo CPC não tem mais aquela expressão livre convencimento, né? O convencimento agora, ele é motivado, principalmente lá por força do artigo 489, tá bom? Então, primeira questão, solta na tela aí, Latino. Gabarito alternativa A, tá bom? Fundamentação legal, artigo 336, 343, 345 e 371. Olha, você pode acrescentar aí também o 341, tá? São esses artigos aí. Deixa na tela, Latino, a próxima questão, uma prova de juiz, banca VUNESP. A pergunta é o seguinte: uma vez frustrada a audiência de conciliação ou mediação, abre-se ao réu, no processo civil, a possibilidade de manifestar-se acerca dos termos constantes da petição inicial. Observando, alternativa A prescrição ou a decadência devem ser alegadas em contestação, como preliminares processuais. Está errado, né? Porque a prescrição e a decadência é matéria de mérito. Está previsto lá no artigo 487. Prescrição e decadência não é preliminar, é matéria do próprio mérito em si. B, agora que você volta aqui comigo rapidinho. Essa alternativa A é uma prova de juiz de direito, banca VUNESP, banca difícil pra caramba. Essa alternativa A ela é interessante porque fala como preliminar. Você pode alegar uma prescrição e uma decadência na contestação? Pode, mas não como preliminar, tá bom? Beleza? Solta na tela aí, Latino. Alternativa B diz que a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, vedando-se o litisconsórcio no seu polo ativo. Está errado também, porque pode-se ter o litisconsórcio no polo ativo. C. Quando o réu em contestação alegar a sua ilegitimidade, deverá indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta da indicação. É o gabarito, alternativa C, fundamento artigo 338 e 339. D. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel, e não tendo patrono nos autos, os prazos contra ele fluirão da data da sua intimação pessoal, errado, da publicação no Diário Oficial. Então, deixa na tela aí, Latino, gabarito alternativa C. Anota aí a fundamentação, não deixa de grifar os artigos que aparecem como fundamentação, tá? 487, inciso 2º, artigo 343, alternativa C é o artigo 339 e o 346,
os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação no órgão oficial. Não tem nada a ver de intimação pessoal, não, tá bom? Prova aí de juiz de direito, foi tudo falado no curso, tá? Então, gabarito C. Vamos à próxima, deixa na tela aí, agora uma outra banca, banca CESP, uma prova de analista judiciário da Procuradoria, da PGE. Em razão de uma colisão de veículos, Roberta, motorista e proprietária de um dos veículos, firmou acordo para reparação de danos com Hugo e Eduardo, respectivamente, motorista e proprietário do outro veículo envolvido no acidente. No entanto, por ter sido descumprido o referido pacto, Roberta ajuizou em desfavor deles, ajuizou a ação em desfavor deles. Ponto. Hugo apresentou a sua contestação no prazo legal e Eduardo não realizou esse ato processual. Considerando essa situação hipotética e as disposições do Código de Processo Civil, julgue o seguinte: por não ter apresentado contestação, Eduardo será considerado revel, estabelecendo-se a presunção de que todos os fatos alegados por Roberta são verdadeiros. Volta aqui comigo, olha que interessante. Nós falamos sobre revelia. Revelia é um fato processual. Revelia é ausência de contestação. A revelia, ela gera dois efeitos, material e processual. O efeito material da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Mas eu te mostrei, aqui no curso Top 10 de Processo Civil, que existem casos em que, mesmo o réu sendo revel, não se aplicam os efeitos da revelia. Artigo 345. Esse é um dos exemplos. Se eu tenho dois réus e um deles contestou, não se aplicam os efeitos da revelia. Então, aqui o erro está no final, estabelecendo-se a presunção de que todos os fatos são verdadeiros. Errado. Porque se um deles contestou, afasta os efeitos. E qual é o efeito material? A presunção de veracidade. Ficou afastada porque um deles contestou. Tá bom? Solta na tela aí, Latino. O nosso gabarito está errado, né? Gabarito errado. Artigo 345. A revelia não vai produzir os efeitos quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar. Foi justamente o caso aqui. Deixa na tela a próxima questão aí, Latino. Vamos lá. TRF, quarta região. Uma prova de nível médio aí, técnico judiciário. Rodolfo ajuizou a ação contra Felipe, versando o litígio sobre direito indisponível. Devidamente citado, o réu não ofereceu contestação, tornando-se revel. Nesse caso, a revelia, alternativa A, impõe que o pedido seja julgado procedente. Não é porque o réu é revel que o autor vai ganhar a ação. B, torna precluso o direito de produzir provas. Errado, porque o artigo 349 autoriza o réu revel a produzir provas. Veda a interposição de recurso contra a sentença. Errado, porque o réu revel ele pode intervir no processo a qualquer momento. Impede o réu de intervir no processo. Errado, porque ele pode intervir no processo a qualquer momento. Alternativa E, não enseja a presunção de veracidade das alegações. É o gabarito, porque se o litígio versa sobre direito indisponível, não enseja a presunção. Então, gabarito, deixa na tela aí, alternativa E, tá bom? Mesmo artigo, hein? Artigo 345, volta comigo rapidinho, Latino. Artigo 345 sendo muito cobrado em prova. O cara é revel, porque não contestou, mas se afasta os efeitos, tá bom? Solta na tela aí, Latino. Tem mais questões? Tem mais uma questão aí, ó, aparecendo na tua tela. São alegadas na preliminar de contestação, mas não podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Então, cuidado aí. Vai em preliminar, mas o juiz não pode conhecer de ofício. Alternativa A, nulidade de citação e incompetência absoluta. O juiz pode de ofício? Pode. B, convenção de arbitragem e incompetência relativa. Opa, é o gabarito. Essas o juiz não pode de ofício. Todas as outras ele pode. Artigo 337, parágrafo 5º, tá bom? Gabarito aí na sua tela. Gabarito alternativa B de bola. Fundamentação legal, artigo 337, parágrafo 5º. Tem mais questões? Tem mais uma aí, está aparecendo na sua tela, analista judiciário, prova do STJ.
Acerca do procedimento comum, julgue o item. Havendo mais de um réu, se apenas um deles deixar de contestar a ação, sobre este incidirão os efeitos da revelia? De novo o artigo 345, ó. Não incidirão, né? Eu botei aqui a fundamentação está errada, tá? É o artigo 345. Essa questão está errada. Havendo mais de um réu, se apenas um deles contestar a ação, afasta os efeitos. Está errado. Artigo 345. Tem mais uma questão aí, ó. Na contestação, conforme o artigo 337 do atual CPC, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a inexistência ou nulidade de citação. Perfeito. É o gabarito. A alternativa A é o artigo 337, inciso 1º. Então, gabarito aí, ó. Alternativa A, tá bom? Mais uma questão, a prova FGV agora, TJ. Analista judiciário. João propõe ação em face de José e requer o benefício da gratuidade de justiça. Manifesta também desinteresse na realização da audiência de conciliação ou mediação. O réu é citado e intimado para comparecimento à audiência de mediação, que não obstante fora designada. O réu patrocina no sentido também do desinteresse na realização dessa audiência e acosta aos autos a sua contestação. O réu, irresignado com a concessão da gratuidade de justiça ao autor, que ao seu sentir teria condições de arcar com essa verba, deve fazer o quê? Alternativa A, interpor agravo? Não, porque ele coloca como preliminar. Alternativa B, interpor reclamação? Também não. Reclamação está lá no artigo 988. Interpor apelação? Também não. Aguardar a prolação de sentença? Também não. Gabarito alternativa E. Arguir, na preliminar de contestação apresentada, a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Agora vai tudo na contestação. Gabarito aparece aí na tua tela. Alternativa E, 337, inciso 13. Tem mais aí, ó, mais questões, hein? Técnico judiciário agora, banca FGV. No procedimento comum, a via pelo qual o réu pode manifestar-se pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Qual o nome aí? Qual é o nome? Reconvenção. Gabarito alternativa B de bola. Reconvenção, tá bom? Tem mais aí, ó, mais uma questão. A reconvenção poderá, alternativa A, ser conexa com o fundamento da defesa. Alternativa B, impedir a revelia. Alternativa C, propor em dobro o prazo da defesa e ser proposto sem o valor da causa, substituir a contestação. Cuidado com a pegadinha aí, hein? A reconvenção poderá, gabarito aí, ó, alternativa A, ser conexa. A reconvenção não impede a revelia, hein? A ausência de contestação, o réu já é revel, tá bom? Tem mais uma questão aí aparecendo na tua tela. O Latino separou várias questões hoje. Em relação à reconvenção, está correto afirmar. Alternativa A, é lícito ao réu propor reconvenção na contestação ou por meio de petição autônoma? Errado, meu amigo. A reconvenção tem que ser na contestação, beleza? Depois, alternativa B, o réu só pode propor reconvenção de forma condicionada. Errado, parágrafo 6º do artigo 337. Ele pode propor reconvenção independentemente de contestar. Alternativa C, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído. Perfeito. E a reconvenção deve ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Tá bonito. Vamos ver o erro das outras. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito obsta ao prosseguimento da reconvenção? Errado. Reconvenção tem natureza de ação autônoma. E a reconvenção pode ser proposta pelo réu. Defeso, porém, litisconsórcio com o terceiro. Errado, porque pode. Então, gabarito aí. Alternativa C, tá bom? Anota a fundamentação legal aí, ó. Artigo 343, tá bom? Tá tudo aí no 343.
E vamos ficando por aqui. Volta aí, Latino, rapidamente. Nós vamos ficando por aqui na aula 7. Nós estudamos resposta do réu e revelia, tá bom? Tem aí as aulas teóricas. Aqui, rapidinho, alguns exercícios. Tem também o material em PDF para você dar uma olhada. Na aula 8, já vamos entrar aí no tema processos de execução. É um tema aí muito extenso, provavelmente serão vários blocos aí na aula 8, tá bom? Na aula 9, nós vamos estudar lá jurisdição contenciosa e voluntária, alguns aspectos específicos. Nós deixamos o tema aí recursos para a aula 10. Um grande abraço e até a próxima.